Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 12 ao 14 e de 19 ao 21. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Palavra do Senhor. Ronaldo. Obrigado, amém. Joãozinho me ensinou que isso aqui move. Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue nos abençoando, amém? Estou muito feliz hoje. Meu coração arde em alegria. Já estava, eu fiquei mais ainda quando eu vi minha filha aqui conosco. É uma alegria que só o Senhor sabe. Ele nos sonda e nos conhece. Amém, irmãos? E confesso que eu fiquei até um pouco nervoso. Mas o dia que esse nervosismo acabar, eu não quero voltar aqui. Esse é os meus segredos, estou sempre nervoso. Lucas, não, nós vamos aí, né? Tá vendo? Marcos, capítulo 11. Nós vamos tirar um aprendizado juntos aqui pela manhã. Se Deus nos permitir, nos permitindo, que a vontade dele seja feita. Vamos orar ao nosso Pai. Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Somente o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Pai, que o Senhor esteja conduzindo tudo que for dito aqui, seja tudo para honrar e bendizer o Teu santo nome, porque nós sabemos que o Seu povo, ele não veio aqui por causa do homem, eles não vieram aqui para ouvir o mensageiro, seja qual for. Eles vieram aqui para adorar, para prestar culto ao Deus Altíssimo e para ouvir a palavra do Senhor, não o que achamos ou o que queremos, mas é o que o Senhor dirija tudo que for feito para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Amém. Irmãos, hoje eu sofri alguns bullying aqui pela manhã, sabe? É engraçado, né? Eu cheguei, uns disseram que eu estava embrulhadinho, né? Você está embrulhadinho hoje, né? Uns falaram, eu sei que vai pregar hoje, né? Eu fiquei até sem graça. Outros disseram, aposto que é coisa da Soraya. Eu falei, é ela mesma, o presente é todo dela, estou vestido tudo ela que me deu. Porque o homem, eu sou meio um pouco pelos cocos, mas que bom que temos auxiliadoras idôneas, hein, irmãos? Então vamos ao que interessa, né? Como eu disse aqui na oração, quando estamos aqui, irmãos, nós devemos pregar a palavra do Senhor, Jesus Cristo, não a nós, não o que achamos ou o que queremos. Então todo esse contexto que acontece aí antes da figueira secar aí, nós podemos ver que é a entrada triunfal em Jerusalém, em que Jesus manda buscar o jumentinho, eles vão ali, buscam aquele jumentinho, e depois as pessoas vão adiante de Jesus ali, ele monta nele, eles vão jogam seus mantos, jogam ramos que eles cortaram ali, e vão dizendo, né, bendito é o nome, Rosana, bendito é o que vem em nome de Jesus, bendito é o reino vindouro do nosso Pai, e eles exaltam a Jesus, e eles agora estão dizendo, Ele é o Rei.
E eles tinham razão, porque ele é o rei. Mais para frente, essas mesmas pessoas que gritavam e que falavam que Jesus era o rei, eles vão mandar crucificá-lo. São os mesmos que vão gritar: crucifica-o. Jesus, e também mais à frente aí, quando Jesus ele passa, ele no dia seguinte, quando ele estava saindo de Betânia, mas ele entrou depois no templo, e ali ele começou, lá no versículo 15 aí, ele entrou no templo e ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiam que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ritos externos, não tinha nada. O contexto, o problema aqui não era que estava sendo vendido no templo, porque isso era permitido, porque as pessoas vinham de longe, não tinha como eles virem trazendo o seu sacrifício para que purificasse ali. Então eles compravam ali, era autorizado, mas só que com o passar do tempo, como disse até o nosso irmão aqui na ceia, com o passar do tempo aquilo ali, imagino eu que foi caindo na rotina, e começaram agora a querer preocupar-se com ganhar dinheiro. A preocupação agora já não era mais com o sacrifício, a preocupação já não era mais com o que aquilo significava, com o significado real daquilo, do que acontecia. E antes que eles elogiaram e falaram que Jesus também era o rei, mas Jesus conhecia e conhece o coração de todos, assim como até hoje Ele sonda os nossos corações. E ele sabia a verdadeira intenção, o porquê daquilo, e de tudo aquilo que acontecia. Então Jesus, quando agora entrando no texto que foi lido aí, no dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus o homem, Jesus o Deus, ele teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, ele foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. O que dizer? Aparentemente não há nada de errado. Uma figueira cheia de folhas, será que essa figueira, ela conseguiu enganar o mestre? De forma alguma, irmãos. Jesus faz uma aplicação, isso é tirado para nos ensinar alguma coisa. Ele sabia que ali já não havia figos, não havia o fruto ali na figueira, e mesmo assim, mas ela tinha uma aparência de que havia frutos, porque primeiro dá-se as flores, o figo, e depois nascem as folhas. Imagino que no meio de tanto ali naquele caminho, havia-se muitas figueiras, mas todas com a real aparência, figueiras secas, e no meio de muitas, elas se destacavam, porque havia muitas folhas nela. E Jesus então, se há folhas, o que tem? Tem fruto, então eu vou buscar para saciar, e para matar a minha fome. Aparentemente nada de errado. O que havia de estranho então, para chamar a atenção do mestre? Não era tempo de figos, mas a uma certa distância, uma figueira coberta de folhas, de forma precoce. Isso chamou a atenção de Jesus. Ele se aproximou dessa figueira, à procura de figo para se alimentar, mas não encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Podemos comparar a figueira com os fariseus da época e os religiosos, porque antes que diziam e exaltavam, colocando Jesus como o rei, e lá adiante eles faziam, prestando culto e vendendo as coisas, fazendo uma religião aparente, uma aparente religiosidade, uma aparente fé, porque aquilo já não estava mais significando muita coisa para eles, já tinham caído no rito, já era apenas um ritual. Eles queriam ser vistos pelos homens. Podemos comparar, eles queriam mostrar uma amostra de ser melhores, pessoas melhores, de serem mais justos, mais adoradores, oravam e jejuavam.
Jesus, quando ele entra no templo, ele espera, busca uma oração, verdadeiros adoradores, e quando ele vê ali o que estava acontecendo ali, ele fala que fizeram da minha casa, da casa do Pai, um covil de ladrões, e depois ele vai e amaldiçoa essa figueira, ele traz a falsa religião. Ela não adianta, ela não serve para nada. Uma vida taxada de religiosidade, de muitos feitos, para que vai servir? Ele é comparado. Jesus nos ensina a respeito disso. Acompanhe comigo em Mateus 23, por gentileza, irmão. Mateus capítulo 23, capítulo 23, do 1 ao 7. Capítulo 23, do 1 ao 7. Mateus deixa relatado assim que: então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, suas franjas de suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Olha o que Jesus, o que ele fala com seus discípulos. Está vendo tudo isso? Está vendo tudo que eles fazem? Está vendo uma aparência de uma vida santa? Foi falado hoje de santidade, uma aparência de uma vida com Deus. Mas será que quando eu for buscar fruto nessa videira, nessa figueira, eu vou encontrar alguma coisa? Ou é somente folhas? Ou é somente uma aparência de uma vida santa, de uma vida que está dedicada a Deus? Uma figueira sem frutos, somente folhagens. E o tema da mensagem hoje é: em qual estação você está? Em qual estação nos encontramos? Desperta, meu irmão, que eu venha despertar. Em qual tempo eu me encontro hoje? Somos as figueiras de Jesus. Quando nascemos de novo, somos chamados para ser diferentes, não viver uma vida de aparência, não, porque o Pai, Ele não nos vê como Ele vê os outros. Agora, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos a igreja, é a noiva de Cristo, meu irmão. Então não viva uma noiva somente de aparência, para que o noivo, quando ele vier buscar as suas qualidades, o que ela tem, e aí? Foi dito aqui hoje pela manhã, é hoje. Se ele vier buscar fruto, você tem que estar, e eu, temos que estar preparado, é agora. Qual estação você está? De muita folhagem? De uma vida que todos olham e, poxa vida, eu gostaria tanto de ser igual aquele irmão. Sabe quando o povo pede um rei, e Saul, ele foi o primeiro rei, mas quando foi para ser a escolha, quando Samuel vai até a casa de Jessé, não é isso? Para escolher, e ele olha e vê aquele homem alto, diferenciado, e Deus fala para ele o quê? Não é esse, porque você vê com os olhos, você vê a aparência, e eu sondo o coração. Meu irmão, não adianta vivermos uma vida de aparência, não adianta sermos uma figueira que apenas há folhas, que apenas há muitos ritos, que apenas há muitos afazeres. Temos uma vida, temos trabalhos na congregação, temos ministérios,
temos muitas coisas para a honra e glória do Senhor, mas que não seja somente uma folhagem, que não seja somente uma vida de aparência, porque quando andávamos de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor, andávamos perdidos, desgarrados, mas o Senhor nos resgata do império das trevas e nos coloca no seu reino do seu amor, para sermos pessoas diferentes, mas para Ele, não diferente apenas uns para os outros, para mostrar a minha espiritualidade para você, para que você mostre a sua espiritualidade para mim. O que eu espero? Aplausos dos irmãos? O que você espera? Eu espero a coroa que está reservada para mim. Meus irmãos, os seus aplausos não vão me levar a nada, a lugar algum. Que você dizer que eu estou muito bem, ou dizendo que você está muito bem, faça uma autoanálise e vê se você realmente tem dado fruto, ou se você ou eu estamos apenas folhas no reino. Quando o Senhor vier buscar o fruto, o que Ele vai achar? Qual estação você está? Por que aquela figueira ela chamou a atenção de Jesus no meio do monte de árvores e outras figueiras secas devido à estação? Ela estava coberta de folhagens. Agora somos chamados filhos de Deus. Não tem como viver, meu irmão, somente de aparência. Porque nós cantamos aqui, sabe, sonda-me. Não adianta você achar que eu sou muito legal, ou vice-versa, que você tem feito muita coisa, ou eu tenho feito muitas coisas, mas se o dono da vinha vier, o que ele vai encontrar? Na congregação do Alípio de Melo, uma igreja que tem tantos eventos, que tem tantas coisas, que fazem que os membros são ativos, somente folhas? Eu creio que não. Agora nós somos chamados filhos. Não adianta ter uma vida aqui e outra lá fora, uma vida em casa, uma vida no trabalho, uma vida na rua, porque o nosso Senhor, Ele vai buscar frutos, é de mim e é de você, meu irmão. Não é lá fora, não, no mundo, não. Ele vai buscar no meio da sua igreja, porque o mundo jaz do maligno, e nós não somos selados. Não falamos aqui para a glória do Senhor que nós somos batizados e somos novas criaturas, e somos para a glória de Deus? Então onde Jesus vai buscar os frutos dele? Aonde? É no seu reino. E nós somos o povo do reino de Deus. É na sua vida, meu irmão, que Ele vai buscar fruto. É na minha. Então, o que Ele vai encontrar? Muito trabalho? Muitos afazeres? Eu faço. Senhor, espera aí um pouquinho, porque eu estou ocupado aqui, eu tenho que ir para o grupo familiar, dá licença, agora eu não posso orar não. E aí? O fazer com fruto, o fazer para a honra e glória do Senhor, não como diz em Mateus, que nós lemos aqui em Mateus 23, eles queriam serem vistos e até serem chamados de mestres, de professores, o pregador, o irmão que ensina com eloquência. Eu te incentivo, meu irmão, e a mim mesmo, a continuarmos no trabalho, a continuarmos, mas totalmente na dependência de Deus, totalmente humilhados, como disse o irmão aqui, não precisávamos nem do sermão, nem da mensagem hoje, o que o irmão disse aqui na ceia. Somos miseráveis, irmãos,
Muitas das vezes, não adianta colocar uma roupagem de santidade. Sabemos que, por mais que lutamos, meu irmão, do último lá até aqui, todos somos pecadores e falhos. Se não for pela misericórdia de Deus, estamos fadados ao inferno. Dura realidade, mas a verdade é essa, porque é pela graça e pela misericórdia. Se não for pela misericórdia de Deus, irmão, ai de mim, ai de você. Então não adianta. O dia que eu apresentar para mostrar os meus frutos, eu fazia isso. Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome fizemos curas, em teu nome fizemos maravilhas, fizemos isso, e eles até fizeram, porque eles falaram, e Jesus não retrucou, vocês não fizeram. O que ele disse? Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Quando é feito, e é para ser feito, porque o Senhor nos ensina a trabalhar na sua seara, a seara é grande, é para a honra e glória de somente um, que é Cristo, que é Jesus. Se não fosse por Ele, não precisava de nenhum de nós estarmos aqui, meu irmão, poderíamos estar nas nossas casas. Quando reunimos, nós não reunimos para assistir ao culto hoje, nós viemos prestarmos culto a um Deus vivo, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então não venha somente para assistir, mas venha para prestar culto ao seu Senhor, não a homem algum, mas para prestar culto ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, nós devemos detestar a religiosidade, uma vida dupla, uma falsidade, às vezes até sem querer, às vezes até você e eu nem estamos percebendo, mas é uma coisa aqui e é outra coisa lá fora. Devemos tomar cuidado com a hipocrisia, e muitas das vezes, irmãos, não se choquem ao dizer, muitas das vezes nós somos hipócritas, muitas das vezes nós somos hipócritas. Às vezes você não é, né, Marquinhos? Você é mais santo do que eu. Marquinhos, que sempre diz, gosta de... Meu irmão, eu estou confessando para vocês diante de Deus, diante de Cristo, eu sou miserável, fraco, pecador, eu preciso da misericórdia de Deus. Não mire em homem algum, como foi dito aqui também pela manhã, né, Tiago? O nosso modelo não é nenhum homem, nenhuma mulher. O nosso modelo é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Porque em mim, muitas vezes, você não vai encontrar misericórdia. Muitas das vezes eu vou querer a justiça, Carlos. Eu vou querer a justiça. E tem que ser, ele errou. Mas em Cristo, pela sua graça, nós vamos encontrar misericórdia. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Muitas das vezes nós queremos usar somente alguns dos atributos, dizer somente alguns dos atributos. Ele é só amor, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, e pronto, errado. Mas também não é, ele é só justiça, um Deus carrasco, que está ali torcendo para você errar, para ele te jogar para o inferno. Para, irmão, o desejo do inferno não foi criado para mim nem para você, foi criado para os demônios, não foi criado nem para mim nem para você. Mas aqueles que não fizerem a vontade de Deus, vão acompanhar os demônios, vão ser lançados ao inferno. Nós devemos tomar muito cuidado com as folhagens da presença, sabe, aquela folhagem da presença. É por isso que as pessoas te conhecem, ou me conhecem, por frequentar, por frequência. Você e eu somos conhecidos por frequência. Tomarmos cuidado com a aparência,
com essa folhagem da presença. Por quê? Irmãos, não é que eu estou aqui desincentivando e falando para cada um que você não deve participar de nada, que você não tem que estar em nada. Nós devemos sim nos apegarmos à palavra e uns aos outros na comunhão, como foi dito aqui. Não existe igreja sozinho. Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos uns dos outros, até para nos afiarmos. Na minha dificuldade, você vai aprender a lidar com ela. Na sua dificuldade, eu vou aprender a lidar com ela. Nós vamos aprender a liberar o perdão, a liberar a misericórdia. Nós precisamos estarmos juntos, mas nós não devemos ser conhecidos pela folha da presença. Não adianta, irmão, termos presença. Eu estou em todas as coisas, mas eu estou em todos os encontros de casais. Encontro de casais é uma bênção. Estamos todos no encontro de casais. Ótimo, irmão, venha mesmo. E eu também, que eu venha também. São uma bênção para o lar. Mas eu venho em todos os encontros de casais. 2025 todos, não faltei nenhum. Aí chegou no último dia, no de 2020, né, acabando ali. O marido continua o mesmo. O mesmo grosso. Dentro de casa. Sem paciência com a sua família. A mulher continua da mesma forma. Procurando problema em qualquer coisinha. Tudo está ruim. Reclamando de tudo. Vamos ser honestos, irmãos. De que adiantou? Folhagem da presença? Ah, mas muito bem, você esteve em todos. Mas não muda, não tem mudança de vida. O Evangelho, irmãos, ele é poder de Deus para transformar nossas vidas. Nós devemos vir sim, aprendermos sim, buscar sim, mas mudar, porque não adianta. Irmão, tem 30 anos de cristão, 50 anos de cristão, enche o peito e diz: eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Ah, peraí, de que adianta? Vem todos em encontros de casais, não muda nada. Vão todos, né, o grupo familiar, tem vários estudos, eu creio, bons estudos para os irmãos, e todos os irmãos, está em todos. A vida dentro de casa continua a mesma coisa. Continua xingando gato, cachorro, papagaio, chutando cachorro, mesma grosseria. Mas aí eu achego, assento, glória, glória. Meus irmãos, nós somos chamados para viver a novidade de vida. O Evangelho é novidade de vida. Vamos continuar com as nossas dificuldades, com os nossos erros? Vamos. Você vai continuar errando? Vai. Mas você vai mudar, vai continuar lutando para mudar alguma coisa? Ou vai sempre dizer que eu nasci assim, eu vou morrer dessa mesma forma? Porque nós nascemos de novo. Quando Jesus olha para aquela figueira e busca fruto e não tem, ele amaldiçoa aquela figueira. Fazendo um paralelo aí com sacrifício, com as coisas, com os ritos que eram feitos em Jerusalém. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sepulcros caiados. Mas nós somos chamados em participarmos sim, frequentarmos sim, lutar contra a sua preguiça sim, porque muitas das vezes não vamos também, irmão, deixamos de fazer alguma coisa porque somos preguiçosos, porque hoje eu não estou afim, hoje eu não acordei legal, então eu não vou trabalhar. Você fala isso. Hoje é domingo, eu tenho um compromisso com o meu trabalho, às 19 horas eu tenho que estar de plantão. Eu posso dizer que hoje é domingo, está tudo tranquilo? Ou hoje não? Beleza. Vai haver consequências? Vai. E no reino de Deus? Eu simplesmente acordei cansado e começo a viver uma vida que eu não... desleixada. Ah, está tudo bom, não tem zelo.
nenhum com as coisas de Deus, você vai faltar? Você vai poder faltar? Alguém vai lá na sua casa te xingar, achar ruim com você? Não. Alguns vão te ligar, está acontecendo, né? Muitas vezes você vai dizer, nossa, que irmão chato, que irmão pelinha, fica me ligando só porque eu faltei. Não, irmão, é porque ele te ama, é que ele está preocupado com a sua alma, com a sua salvação. Então, se alguém te ligar, não pensa que o irmão é chato, não, que ele é pelinha, não, sabe? É porque ele está preocupado com a sua vida espiritual. Às vezes quer ver o que aconteceu. Mas se continuarmos faltando, você vai poder faltar? Vai. Você vai poder até afastar? Vai. Porque você tem a sua liberdade. Tem consequência? Hã? A consequência do meu trabalho não se mede diante daquela consequência de ir afastando das coisas de Deus. Então, irmão, vamos buscar o que realmente interessa. Porque se nós estamos em Cristo, nós vamos frutificar sim. Porque em 1 Coríntios 3,6, ele fala num outro contexto, né, porque os irmãos estavam dizendo que eles eram de A ou B ou C, porque os homens têm disso, né, quer escolher alguns como os bons aí, e bom é só Jesus. Que ele fala, né, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Em qual estação nós estamos? Não tem como ser só folhas, porque queima por dentro, irmãos, quando o Espírito Santo, ele está agindo em nossas vidas. A gente terminar, porque o tempo já está dando já os meus 30 minutos. Analise a sua vida, meu irmão, a sua, tá? Não olha para o lado, não. Nem o marido olha para a esposa, nem para o filho, o pai para o filho. Olha para dentro de você. Veja em qual estação você está. Veja o que você tem feito no reino, se você realmente tem dado fruto. E se hoje o dono da vinha vier buscar o fruto, se ele vai encontrar. Frequentar, participar, sou do ministério, somente. Como encontra a congregação do Alipe de Melo? Muitas folhas ou muitos frutos? Se não tivermos frutos, eu sinto muito em dizer, nós não vamos estar em Cristo. João 15, capítulo 5, ele fala, Jesus ele diz, eu sou a videira. Agora ele não é a figueira, mas é a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, se estivermos em Cristo, nós vamos dar fruto. Agora, se eu tiver somente de folhagem, de aparência, você não vai dar fruto, e nem eu. Porque Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer. Em qual estação você está? Somente uma reflexão para terminarmos agora. A figueira tinha toda uma aparência de árvore frutífera. Suas folhas chamavam a atenção. Tinha aparência de ter, mas não tinha. Tinha aparência de ser, mas não era. Um exterior que atraía, linda, cheia de folhas. Imagina o que havia, né, outras ali por perto, mas sem folhas e sem frutos, mas apresentavam a sua verdadeira imagem. Quem visse sabia que não haveria figos ali. Onde o Senhor irá procurar os seus frutos? Que Deus nos abençoe, irmãos.